e os esportes físicos. Entendi. Nossa, é verdade. É interessante. E eu já falei, assim, meu filho, ele joga Fortnite, né? E eu já tô apostando que provavelmente vai ter alguma skin ali do Fortnite, que são as roupinhas, sei lá, aquelas coisas que eles... Eu já falei, filho, você fica de olho que se alguma skin aí virar uma NFT... Você fala pra mamãe comprar. Eu fico pedindo atualização pra ele, né? Porque assim, mas não por uma questão de aposta, mas assim, pra eu entender o que ele tá vendo. Porque, gente, eles têm acesso a tudo. Então, muito do que a gente tá falando, por exemplo, vamos pegar a criptomoeda, né? Ou as moedas digitais mesmo, né? Virtuais. Eles já fazem isso, eles nasceram assim. Juntando as próprias moedas que tem lá, a forma que eles trocam essas moedas, a forma que eles trocam as skins, a forma, porque assim, você compra por um determinado preço, mas você meio que fortalece ela e junto com determinada moeda, porque você cumpriu uma missão que não... Então assim, e cada um, apesar de cada um ter a mesma skin, você tem skin mais valorizada ou menos valorizada. Então... Gente, é muito mais fácil. Acho que até explicar o conceito. Eu lembro que eu fui explicar pra ele o que era ação. Era mais fácil explicar pra ele essa questão de volatilidade, por que você comprava, que era um pedaço, do que pra uma pessoa mais velha ou até pra gente ter entendido como que funcionava o mercado financeiro. É muito doido isso, né? É porque a essência é interessante, porque quem ganhou o prêmio Nobel de Economia, eu acho que foi em 2008, não tenho certeza, foi um psicólogo. Foi o que conseguiu definir lá a influência da psicologia humana na volatilidade. Então, tudo que tem um certo... Você colocar alguns parâmetros básicos. Interesse de retorno, que você, quando vai investir, você tem interesse de retorno. Você tem um certo... Você tem que despender de algo que você dá muito valor, que é seu dinheiro, que meio que originou do seu tempo de trabalho. Quando você coloca isso em qualquer mercado, vai tender a gerar a mesma oscilação, dependendo da regulação e das coisas em volta. Então, quando você tem uma skin que você fortalece, você muda algumas coisas, você tem uma teoria de crescimento, tem uma teoria de resultado acima da média, você começa a gerar pessoas com muito interesse naquilo, você gera outras pessoas que têm interesses mercantis, que é valorizar aquilo e revender e transacionar, e isso vai meio que criando o mesmo tipo de cotação que você vê no mercado acionário. Então, com certeza, o seu filho consegue ter uma visão do que é a valorização de um ativo muito melhor do que o meu pai, que não tinha esse gráfico, essa cotação diária. Por exemplo, meu pai era caminhoneiro, ele tinha o caminhão dele com certeza ia perdendo de valor ao decorrer do tempo, só que ele não tinha aquela cotação. No final do ano ele não sabia, o meu caminhão agora deteriorou 10%, agora eu troquei as rodas, aumentou tanto. Não tem essa cotação diária. Então a sensação dele quando ele vê aquele mapa, que é a cotação, que é o tempo corrido e as cotações, pra ele é mais difícil de entender do que uma pessoa que consegue ver essa cotação no seu dia a dia e números rodando lá no portfólio de skins dele. A cotação era comprar muito imóvel também, né? Era assim, ele sabia que eles perdiam dinheiro se ele vendesse aquilo, porque estava usado, e imóvel eles ganhavam dinheiro, né? Era isso. Não tinha muito mais que isso. E imóvel tinha muito o ponto de você achar o cliente certo. Porque às vezes você achava um cara que ele tinha uma pizzaria do lado do seu imóvel e pra ele o seu imóvel tinha muito mais valor do que pra um terceiro. É verdade. E no mercado de ações não tem isso. Não tem um cara que ele tem uma ação X e a ação Y pra ele tem muito mais valor. Só se ele for um mega acionista, quer fazer uma fusão, mas isso aí exclui 99,9% da população. Então, a visão dele de imóvel, você tem muito mais achar o comprador, aquela questão de ter um corretor bom. Mas no mercado acionário não existe isso. Caramba, que aula, gente, que aula. Pensando aqui, queria saber se você queria deixar algum recado pro pessoal, assim, de toda essa super lição aqui. Espero que todo mundo aqui, nós temos ouvintes bem dedicados. Eles fazem, exatamente, eles pegam um podcast e fazem como uma aula mesmo. Eles escrevem depois, na hora que vocês forem, por favor, na hora que vocês postarem, coloquem um arroba do Floriano. Fala seu arroba de novo. Floriano Siqueira N no Instagram e Floriano Siqueira no YouTube. Você queria deixar algum recado pro pessoal, não só de cripto, de dólar, enfim, o recado que você quiser deixar aqui para que eles gravem, assim, que seja muito importante eles saberem? Acho que o recado para qualquer linha de investimento é você ter noção das suas limitações psicológicas de ser humano, por exemplo, que você não vai conseguir segurar um ativo 200%, 300%, ou teoricamente você não vai conseguir, e você entender que quanto maior o grau de confiança
e a confiança normalmente de qualquer indivíduo está embasada em alguma lógica racional, você vai tender a aumentar sua posição, você vai tender a comprar no momento certo, você vai tender a segurar quando ela cair. Então, em resumo, para você ganhar dinheiro no mercado acionário, tende a ser muito mais um jogo de você conhecer o ativo. Quanto mais você conhecer o ativo, maior vai ser seu grau de confiança, maior seu grau de confiança, maior tempo você vai conseguir comprar aquele ativo quando ele estiver abaixo do seu preço médio, estiver perdendo dinheiro, por exemplo, que é o melhor momento para você comprar é quando ele está baixo. E você vai conseguir segurar ele pelo maior tempo possível, porque você vai conseguir entender que ele ainda está barato ao potencial que ele tem futuro. Então, quando você consegue entender isso, você muito provavelmente a sua chance de ter retorno é muito mais alta, principalmente quando você ancora todas essas bases lógicas em algo tangível e não extrapolar de forma especulativa demais resultados futuros, e também sempre avaliar, nunca deixe de avaliar qual o seu potencial de perda. Tipo, se o ativo tem imóveis e tudo mais, é muito mais ancorado. E me siga lá no YouTube que provavelmente você vai aprender bastante sobre investimento. Sigam, pessoal, sigam, que as aulas são muito top. Eu já vi algumas, entendeu? Na verdade, são tudo aulas, né? Eu falo que, assim, o YouTube hoje em dia é um lugar que a gente aprende muito. Sim. E obrigada demais, viu? Foi uma honra ter você aqui. Depois a gente também tem alguns programas ao vivo aqui. Alguns eu falo de finanças, enfim, mais básicas, comportamentais, mas quando a gente for falar aí de mercado internacional, quero te chamar de novo. Já deixo meu convite aqui, viu? Já deixo meu aceito, então. Ah, que ótimo. Obrigada, viu? E pra vocês também, ouvintes, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Você ouviu Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Oferecimento Avenue Banking, sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us.